Meu nome é Zé Luiz Rosa, poeta, escritor e também personagem de São Paulo. Eu nasci na Vila Formosa e eu perdi minha mãe 4 dias depois que eu nasci. Né? Ela morreu de parto, então fui criado pela mãe dela, né? Minha avó materna, a Dona Rosa. E eu fui criado junto com os filhos dela e eu era como se eu fosse o caçula da família. E ela me mimava muito, né? E tinha um certo ciúmes, mas foi indo. Na época que eu era adolescente, eles ainda, a maioria eram solteiros, então a gente morava na mesma casa junto com eles. Aí eles foram casando, foram saindo, né? E aí eu comecei a viajar para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com circo, comecei a ter essa vida mambembe. Aí eu me separei um pouco da minha avó, aí minha avó ficou com idade, meu tio começou a cuidar dela. Né? Aí nessa adolescência tudo, eu já estava viajando, desvairado, e o pessoal, a gente sabe expressar o que a gente quer ser, o que a gente está, e a pessoa também não entende, porque tem que ser, como se diz, na época eu fiz uma poesia só para ilustrar isso que a gente está falando, né? A vida tranquila daquela vila de nada valia. Abandonou a família, a firma e a fila e foi para a folia. Então foi isso que eu fiz, entendeu? Para querer mostrar minha arte. Não queria entrar da forma que vive todo cidadão. Eu naquela coisa minha, eu não me enquadrava naquilo, tá entendeu? Então eu fui para a folia, como se diz. Bem, eu quando cheguei na adolescência, 16, 17 anos, né? Eu lembro que uma tia minha, ela começou a vender aquela revista do Circo do Livro, aquele mostruário. E naquele mostruário vinha a sinopse dos livros, e eu lendo aquilo eu comecei a me interessar. Então começou a despertar alguma coisa em mim através daquilo, né? E mais para frente, em 81, o primo meu ele tinha a coleção chamada Literatura Comentada, que cada semana vinha sobre um artista, um poeta, um compositor. O primeiro foi do Chico Buarque. Só que ele era meio chato e eu tirei da estante dele e rasguei a capa para me ver as poesias, tudo. Aí quando eu comecei a ler as letras, as coisas, aí que eu pirei, aí que despertou aquela coisa em mim. Aí que eu me identifiquei. Que a minha formação, né, eu estudei só até a 8ª série, minha formação é de música popular brasileira. É isso que foi que me... E a partir daí eu comecei a escrever umas coisinhas, né? E aí você já acha que é o grande. E eu fui querer ir para o Rio de Janeiro se encontrar com os grandes compositores, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, né? O máximo que eu consegui foi encontrar o Vando, né? Que me chamou para pendurar a calcinha no show dele. Essa foi a primeira experiência que eu tive, né? Nessa correria. Eu comecei a escrever, eu lembro a primeira conotação de coisa que eu escrevi foi na escola, lá pela 6ª, 7º ano. A professora mandou a gente fazer um slogan para uma empresa, né? 2 slogans. E eu nunca me esqueço. Uma companhia de viação, eu botei VALF, era a sigla, e queria dizer Viação Aérea Urubu Sai da Frente. Eu tinha 14, 15 anos. Eu fiz uma outra que era assim, use fralda Janjão, contra chuva e trovão. Eu me lembro que foi isso. Mas... Então, eu comecei a escrever depois que eu li esses livros, do Chico Buarque, essa literatura comentada, aí foi que eu comecei a... Isso como é que fala? Ateou fogo em mim. Isso despertou, ligou alguma coisa que... E também, nessa época, eu sempre fui uma pessoa que eu queria saber o que tem do outro lado do show, do outro lado da televisão. Então eu era macaco de auditório do programa do Chacrinha, não perdia um ao vivo. Tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, eu ia direto. Sabemos que Camões buscou a fama com seu poema épico Lusíadas, em que seu bravo herói Vasco da Gama pareceu ter vencido as Olimpíadas, ao portar nas Índias após drama, mais tenso que Odisseias ou Ilíadas. Camões se coroou com muitos louros ao cantar Portugal e seus tesouros. Quero cantar o povo brasileiro que sempre navegou contra a corrente, desde que o português aventureiro desembarcou em nosso continente, e até mesmo após Dom Pedro I nos tornar um povo independente, pois a desigualdade social
impera nessa pátria tropical. Sempre fui um pouco impulsivo, né? E graças a Deus eu consegui, com a arte, com afinco, tirar um pouco dessa impulsão. Às vezes eu falava que ia jogar bola na Rua de Baixo e ia para o Rio de Janeiro, né? Então eu tinha esse tipo de coisa, né? Certa vez eu tive que ir no ML para provar que um que estava lá não era eu, porque já tinham dado alguma pessoa morta, né? Então eu sempre fui meio assim. Mas aí depois da minha avó foi morar com meu tio, ela já tinha uma certa idade, e em 1997 ela faleceu. Mas uns 2 anos antes eu já não estava mais com ela, né? A partir do momento que começou a despertar a poesia em mim, quando a gente assim é uma minoria, a gente acaba ficando acabrunhado. A gente não sabe lidar com aquilo, a gente acha que vai tomar só... Não, né? Negligência. Então essa foi a relação com a minha família, né? Eu gostaria que eu trabalhasse, fizesse tudo direitinho, tudo, mas eu estava querendo correr atrás dessas coisas. Então houve uma falha de comunicação da minha parte, né? Mas você quer expressar poesia, mas não dá certo, isso é coisa de maloqueiro, de vagabundo, de sonhador, não sei o quê, então sempre teve, né? Agora, por outro lado, eu acho que você pode escrever a melhor poesia que tem, mas se você não mudar por dentro, não resolver essas questões, né? Porque não adianta você escrever coisas maravilhosas e não ser exemplo, né? Então foi isso que eu aprendi com esses primeiros incidentes que teve, né? Hoje em dia, um dia desse, a gente fez uma roda de poesia na internet e a palestra que eu dei lá em Jundiaí, até hoje eu me comunico com as meninas. E uma das meninas, ela colocou, numa poesia que ela fez, ela falou que eu sou um exemplo para ela. Então eu acho que essa transformação, eu acho que esse encontro, essa palestra que eu dei em Jundiaí, foi realmente minha formatura desses 35 anos na Escola da Vida. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, chegando lá, eu não tinha ninguém, não tinha nenhum conhecido, então eu tive que me virar, fazer algum bico, né, fazer alguma coisa para morar, para ficar, para correr atrás das pessoas que eu queria, né, correr atrás dos meus sonhos, né. Então, da primeira vez foi frustrado, eu voltei para casa. Aí eu comecei a trabalhar com o pessoal em obra, né, de eletricidade, eu comecei a trabalhar e ficar mais preso à família, você entendeu? E aí eu comecei a trabalhar de eletricista na vila, a coisa começou a melhorar, como eletricista foi indo. Eu esqueci um pouco essa parte da arte. Mais para frente eu retomei, mas de outra forma, né? Foi quando eu conheci o teatro, né? Mas aí já foi num outro âmbito, que eu comecei a trabalhar no teatro, com iluminação, já ganhava um dinheiro, para eles já era uma coisa mais, como é que fala? Palpável, ele já sentia uma coisa palpável que eu estava fazendo, não era aquela coisa sonhadora, aquele negócio. Então, a relação já melhorou um pouco. Ao meu respeitável público, é nessa oportunidade que apresento com orgulho uma incrível novidade. O circo do Seu Pipoca já chegou nessa cidade. Minha sina de palhaço é andar de praça em praça, armando meu pobre circo para fazer graça de graça, pois quando passo o chapéu, não ganho nem pra cachaça. No circo tem picolé, pé de moleque, paçoca, pirulito sem palito, pururuca, pororoca, perna de pau, pirueta e o grande palhaço pipoca. Bem, eu começando a trabalhar no teatro, eu convidei a família para assistir, para ver o que eu estava fazendo, né, para ver o que era, né? E a família gostou, né? A gente estava colaborando, fazia trabalho de eletricista também. Então, a relação estava indo bem, né? Eu li muita peça de teatro, eu sempre estudei muito, né? Como diz, eu sou um autodidata, né? Como eu já tinha experiência de escrever poesia, escrever alguma coisa, eu comecei a escrever algumas peças, né? E aí, eu conheci, através de um colega meu que era iluminador, eu conheci um diretor chamado Roberto Lage, é um diretor muito conhecido. Ele tem mais de 40, deve ter uns 50 anos de carreira, né? Eu trabalhei no sítio dele, fazendo instalação elétrica, umas coisas. Aí em 97 nós fizemos uma leitura de uma peça minha, a primeira peça que eu escrevi chamada Vão de Escada. Eu conheci o Lage em 91, aí fizemos uma leitura dessa peça em 97, né? E foi justamente o ano que a minha avó morreu, né? E nessa época eu morava num quarto na casa da tia minha, né?
Aí eu resolvi sair de lá, né? Porque nessa época eu também cheguei a trabalhar no Teatro Cultura Artística, como funcionário, né? Aí eu deixei tudo isso, aí eu saí de lá. Aí foi que eu vim para o centro da cidade, que eu vim morar em pensão. Aí quando não tive mais condições, eu fui para a rua, né? Mas eu, como digo, eu fiquei de dormir na rua mesmo, fiquei 2 ou 3 dias, sabe? Né? Eu não tive aquela recaída, né? Aí eu fui em algum abrigo, algum lugar assim, aí depois alugando um quarto, um lugar tudo, e se virando dessa forma, né? Sim. Porque eu sempre tive um objetivo, eu falo, quando você tem um objetivo, você não se entrega, né? Você se debate, você sempre procura uma coisa. Agora, quando a pessoa acha que não existe mais nada, aí ela fica na rua mesmo, não tem jeito. Eu convivi com muita gente assim. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Depois que a minha avó faleceu, em 97, eu nunca mais... Eu fiquei um bom tempo sem ver meus parentes. Aí depois, até uns 5 anos atrás, fui visitar um tio meu, e a mulher dele falou que entre eles também, eles não estavam se visitando, né? Eu pensei que era só eu, né? Mas cada um tem seu problema, tem sua vida. Aí depois disso, uma ou outra vez eu vi ele. Depois daquela leitura da peça Vão de Escada, a colagem, né? Inclusive quem fez a leitura, uma das atrizes, foi aquela que fazia o programa Bambalalão, a Silvana Teixeira, né? Aquela moça. Aí isso me empolgou, mas só que eu trabalhando como técnico, né? Trabalhando como técnico no teatro, aí de repente você pegar e mostrar uma peça para alguém, as pessoas não acreditam, né? Falam, mas um técnico vem entregar uma peça, vem entregar um negócio, né? Então eu sofri muito esse tipo de preconceito, né? Esse tipo de coisa. A pessoa não acreditava, né? A pessoa nem olhava, né? Nem acreditava. Então, depois eu tive mais 2 peças, coisa assim, mas coisa amador, coisa insignificante, né? Aí eu fui seguindo em frente, mas eu queria ir muito para o Rio de Janeiro, que eu comecei a estudar roteiro, telenovela, eu estudei muito, sabe? Eu fui lá no Rio de Janeiro, eu entrava na biblioteca do Banco do Brasil, ficava o dia inteiro estudando isso, então me preparei bastante. Aí eu escrevi uma história, né, bem mexicana mesmo, que tem tudo quanto que é tipo de desgraça que você pode imaginar, é aquela reviravolta, né? Aí eu chegando no Rio de Janeiro, como eu ia muito no Centro Cultural Banco do Brasil, aí um dia o pipoqueiro falou para mim se eu não queria vender pipoca. Aí eu falei para ele, mas eu nem sei fazer pipoca, nem sei como é que é, e eu tenho medo de gás, que aquele gás de alta pressão faz aquele barulho. Ele falou assim, como tem 2 carroças, eu fico de um lado, aí quando acaba na tua, eu venho fazendo a tua e você vai na minha, e vai indo. Aí tudo bem. Aí eu peguei e contei para ele que eu queria encontrar algum pessoal de novela, essas coisas para mostrar, né? Aí ele falou, é difícil. Aí não deu 2 semanas, botaram um cartaz lá onde nós estávamos, que ia ter um evento de telenovela lá no Centro Cultural do Brasil, onde iam os grandes autores, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, tá vendo? Você estava querendo ir atrás dele e vieram todos eles atrás de você, né? Aí eu participei do evento, né, de alguns, e naquela época eu nem sabia o que era um pendrive. Aí quando terminou, eu fui entregar para um autor, era o Silvio de Abreu, eu fui entregar um monte de folha, e uma mulher foi entregar um pendrive para ele. Eu pensei que ela estava dando um drops, um isqueiro para ele, que eu nem sabia o que era pendrive, mas depois ele falou que nem o faxineiro da Globo pode pegar nada, porque houve um prazo uns tempo atrás e tiveram que pagar 3 milhões para a pessoa, né? Há muito tempo atrás. Mas aí eu fui conversar com o outro da Record, né? Que era amigo do amigo meu, aquela história toda. E, infelizmente, a gente sem ter recurso tudo, houve um caso de plágio em cima de um trabalho meu, né? Na televisão, mas não... Fazer o quê? A gente tem que, você não tem recurso, não tem nada, deixar quieto, né? Um dia isso volta pra gente. O que será mais trágico? Morar embaixo da ponte ou se jogar de cima dela? A primeira peça que eu escrevi foi Vão de Escada, né? Aí depois eu escrevi uma peça chamada Saques,
falando sobre o pessoal do Rio de Janeiro, né? Usando o significado da palavra saque nos vários sentidos, de saquear, de saque, todo sentido. Aí depois eu escrevi uma, que é um caso bem complicado. Um colega meu, trabalhando no banco, e a gente é muito amigo, ele pediu para me escrever uma peça, e eu escrevi chamada Virada Paulista, uma comédia muito engraçada. Mas eu escrevi porque ele pediu para me escrever. Como eu digo assim, um dia bonito igual esse, né? Você parece que é o rei do mundo, tá todo mundo trabalhando, aí você até debocha, né? O pessoal trabalhando, não sei o quê, e você pode ir na biblioteca, você pode fazer várias coisas, né? Mas quando começa a escurecer, né? Quando começa a cair, aí bate, né, aquela solidão na pessoa, tudo, e agora? O que eu vou fazer, né? Então eu sempre procurei algum lugar para me morar, né, para não passar por isso, porque isso é uma coisa, eu acho que a pessoa que se acostuma com isso, de repente, dificilmente ela consegue voltar. Então eu sempre fiz um esforço para não deixar entrar nessa situação. Agora, de eu ser sozinho, né, de eu morar sozinho, sem mulher, sem nada, eu já estou acostumado com isso. Daí para mim não tem... Eu sou uma pessoa meio complicada, meio mambembe, né, tudo, então... Eu já tive mulher, já cheguei a morar junto, tudo, mas não deu certo. Não deu certo, porque para entender também a cabeça de um artista, entender a arte da gente, a coisa é meio difícil. Tudo é experiência, né? Tudo é um laboratório, tudo é coisa que fica na cabeça e um dia ela funciona, né? Porque todo esse tempo que eu passei nessa vida doida, eu passei criando. Eu pouco me preocupei em querer mostrar o que eu criei. Aí chegou um dia que eu falei, não, agora... Porque para criar você tá doido, tá naquela correria, né? Você tá mil. Agora eu falei, mas para mim vender o que eu faço, para mim embrulhar isso, então agora tem que usar um pouco de razão. Para criar emoção. Agora para você vender o trabalho que você faz, você tem que usar a razão. Então você tem que procurar editora, você tem que saber se relacionar com as pessoas, então, e a idade vai passando, então eu cheguei nesse momento, né? Comecei a falar, não, agora vamos ver como é que a gente vai mostrar as coisas. Que antigamente eu, no Rio de Janeiro, para ganhar um trocado, eu ia na praça, né? Abraçava uma estátua, lia umas 4, 5 poesias, caía uma moedinha, né? Mas agora a história é outra. Eu vejo que a minha poesia, meu trabalho também tem um valor, né? Esse recente que eu estou escrevendo, então a gente tem que saber também. Porque o que acontece? A maioria dos artistas, ele acha que é um hobby escrever, fazer qualquer tipo de arte, acha que é um hobby, não deve ganhar com aquilo. A pessoa, ela tendo como se sustentar, ela não leva para o lado profissional, ela acaba levando para o lado lúdico, sabe? Eu estou fazendo o que eu quero, tendo um prato de comida, uma dormida, tá bom. Eu durmo na casa da mãe, na casa do pai, né? O pai tem dinheiro, tem condições. Então a maioria dos artistas leva dessa forma, lúdica. Acaba esquecendo que aquilo pode dar renda, aquilo tem um valor. Então, qualquer dinheirinho que vai, mas aquilo vale. Esse mundo capitalista, comercial, ideia, vale muito. O homem achou mais fácil dividir o átomo do que dividir o pão. Então, para ganhar um dinheirinho recitando poesia na rua, né? A gente chegava lá, primeiro você tem que fazer um comercial, fazer alguma coisa para aglomerar o público, aí depois que você começa. Então eu fazia, igual essa mesmo do palhaço, né, que eu fiz, né? É uma maneira de você chamar atenção para o pessoal. Então, eu fiz muito isso, tanto aqui no Rio de Janeiro, em outros estados que eu tive. Bem, a literatura de cordel é uma literatura... Ela veio de Portugal, né? Cordel porque era amarrada, despendurada nos cordões, né? Então ela veio para o Nordeste, né? Então eu escrevo cordel, mas eu não sou nordestino, né? Mas eu já andei pelo Nordeste, para aqueles lados, e eu acompanhei. E a literatura de cordel é muito feita na cestilha, né? Que é bem simples, né? E eu acabei fazendo de uma maneira mais elaborada, que foi a Santa e a Noiva, a peça que eu escrevi. E eu aprendi muito com esses repentistas da rua, esses cantores de coco, né? Esses improvisadores. Então, que a poesia é o ritmo, né? Tem que ter o ritmo, tem um segredo. Então, porque a poesia popular, a cultura popular é mais oral. Não tem aquela coisa de... né? É da maneira que sai e fala. Não tem aquela coisa de uma métrica de você... Igual os parnasianos, só faltava medir a métrica com uma régua, né? Então,
Então, aprendi essa coisa do ritmo, né, da poesia. Eu ia nessas feiras nordestinas, lá no Rio de Janeiro tem o pavilhão de São Cristóvão, né, a Feira de São Cristóvão, que é bem conhecida. Ia lá, vendia no trem, fazia poesia temática, né? Porque antigamente, no começo do século passado, a poesia, como não tinha televisão, nada no Nordeste, a poesia era como se fosse um jornal. Então, eles faziam sobre o assunto do dia da semana, eles faziam a coisa. Então, eu fiz alguma coisa assim. Como na festa da uva, né? Eu fiz um cordel sobre a festa da uva, falando sobre a festa da uva. Eu estudei, pesquisei lá de Jundiaí. E eu fui vender na porta da festa da uva, lá em Jundiaí. Aqui em São Paulo, eu cheguei a vender também, né, em alguns lugares, né? Aquele que tem na Casa Verde, nordestino, né? Tem na Casa Verde. Sim, CTA. CTA. Tem aquela biblioteca temática também na Santa Amaro, né? Esqueci o nome da biblioteca. Eu fiz alguma coisa assim. Mas aqui em São Paulo não fiz muito, não, né? O meu auge era quando eu era mais novo, no meio da praça, eu declamava poesia. Agora, porque, veja bem, eu durante muito tempo, tentando escrever alguma peça de teatro ou alguma coisa na televisão, né? Depois eu vou até mostrar o meu registro do que eu escrevi para a televisão, está tudo na Biblioteca Nacional, está tudo aí marcado. Mas aí, depois que eu escrevi essa peça Santa Noiva de Cordel, eu falei, não, agora vamos dedicar só a poesia. Então, que a poesia é uma coisa mais íntima, não tem que ter grande produção, depender de data, depender de muitas coisas. Eu cansei um pouco com o pessoal do teatro, e acho que o pessoal cansou comigo também. Aquela coisa de, sabe? Então, eu esqueci um pouco do teatro, né? Na realidade, o livro ele é registrado, né? A gente vai na biblioteca e registra para o pessoal não roubar a ideia, né? Não é a Biblioteca Nacional não é uma editora que edita o seu livro. Lá você registra a ideia, você escreve os poemas, seja o que for, você vai lá e eles registram aquilo, então não tem como, você pode se defender. Sim. Então ele pede para você rubricar todas as páginas. A Santa e a Noiva para teatro, essa que eu contei, né? A Santa e a Noiva para cinema e televisão, que aí entra mais personagens, tem um argumento, tem a storyline, tem uma série de coisas, né? E tem uma que eu escrevi, que é aquela novela bem dramalhão mexicano, que chama Brisa do Mar. Quando eu escrevi, a história se passava aqui em São Paulo e eu botei o nome de Rosa de Cristal, um nome bem mexicano. Aí como eu passei a história pro Rio, aí eu botei Brisa do Mar. Também é uma história muito interessante, ela também tem toda essa reviravolta. Nunca se esqueça que no fundo do poço, apesar da escuridão, existe um lençol de água pura. Em 2014, eu estava no Rio de Janeiro vendendo pipoca, né? Eu com aquela menina, né? A Tainara, uma menina muito bonita, né? Mas só gostava de namorar aqueles bem perigoso, né? Teve 2 que foi para o micro-ondas, né? E aí eu vim aqui para São Paulo para ficar um dia, que eu precisei de um dinheiro, e fui justo pedir para esse colega meu da peça que eu tinha escrito. Que quando a gente era amigo, a gente nem estava aí. Mas como a gente balançou um pouco, eu falei, eu não vou te pedir R$1.000. Eu gostaria que você me desse R$1.000 daquela peça que eu escrevi para você. Mas ele falou que não, ele achou que, sabe, ele não quis. O cara, mão de vaca, ele tendo um cargo muito grande no banco, mas não quis. Então aí eu me desestabilizei, eu não pude voltar para o Rio e fiquei uns dias na rua. E fui parar num abrigo. Aí nesse abrigo eu acabei conhecendo o Projeto Oli. Aí foi que eles me arrumaram uma palestra lá em Jundiaí, porque o Projeto Oli é para arrumar emprego para pessoas em situação de rua, né? Aí eles me arrumaram uma palestra lá em Jundiaí, na faculdade, na Anchieta. Aí, nessa palestra eu renasci de novo, que aí eu vi uma plateia de pessoal que me encarou como se eu fosse um poeta, um escritor. Então, eu acho que essa foi a grande divisão de águas da minha vida, da minha história. Isso daí fez eu mudar a cabeça. A partir daí que eu comecei a escrever a história do Brasil em versos, que eu acho que é uma obra que ela vai ter bastante pertinência, porque eu estou contando a história do Brasil no molde dos Os Lusíadas do Camões. Daquela mesma forma, a mesma rima, o mesmo verso, sabe? Então, o Lusíadas,
ele tem 1.200 e poucos versos, que cada verso é uma linha. E eu quero escrever um pouco maior que isso, só que em 10 livros, né? Eu estou terminando o primeiro, que tem 115 versos. E eu estou chegando ao Brasil agora, que eu conto toda aquela história desde Portugal, pela África toda, agora que eu estou chegando e eu estou fazendo poesia da carta de Pedro Vaz Caminha. Eu pretendo conversar com a minha família, né? Eu cheguei a pesquisar no Facebook alguns deles, né? Mas não deu certo, né? A gente acaba adicionando ninguém com ninguém, mas eu pretendo. Mas eu, antes de tudo, eu quero formar essa minha base, eu quero editar esse livro, eu quero fazer essas coisas, né, que eu tenho que fazer. Aí depois sim eu vou entrar em contato com a família. O meu maior sonho, bem, o meu sonho vem se realizando desde a adolescência, que foi sempre correr atrás da escrita, sabe? Né? Então, eu acho que o meu sonho, ele está se realizando aos poucos. Então, na realidade, não é um sonho que está longe de mim e eu tenho que abraçar ele. É um sonho que falta só um pedacinho, que 90% eu já conquistei. Então, eu acho que é uma coisa que vem assim, você entendeu? Não é uma... Às vezes a gente fala o sonho é um balão que eu tenho que subir no pé de 20 andar para pegar. Não, no meu caso, esse balão, ele já está na minha mão, só falta terminar de encher ele, sabe? Né? Terminar de soprar. Então, eu acho que o meu sonho está se realizando durante todos esses anos. Né? Através desse sacrifício, preconceito, de tudo quanto que aconteceu comigo, né? Então eu acho que o sonho está se realizando. O amor é uma ponte que une dois corações, mas por debaixo dessa ponte passa um rio de ilusões.